Amém. Uma boa noite, presença do Senhor. Aos ouvintes que porventura também irão participar pelo canal do YouTube. Né? Deus possa nos agraciar. Que Deus possa nos agraciar com a palavra dessa noite, que nós possamos, em nome de Jesus, colocar em prática aquilo que Deus tem para nós. Amém. Amém, Jesus? Amém. Que bênção maravilhosa. Deus tem nos dado uma palavra. E eu meditando nessa palavra, né, e Deus, nós damos trabalho para o Senhor. Nós damos trabalho para o Senhor. Mas Ele é o Deus de misericórdia, Ele perdoa nossas falhas. Se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar quem? Os nossos pecados, amém? Então toda negligência, muitas vezes, é da nossa parte. Eu estou falando aqui nessa noite. O problema está em nós, amados. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Ele nos suporta. Ele nos ama. Ele nos protege. Amém, Jesus? Então, nessa noite, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13. Uma palavra que essa semana eu estava meditando. E falei, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos tão falhos. E nós precisamos fazer a isso, Senhor. A vida do Senhor está tão próxima. E aqui fala do que o dia está próximo. Aqui no versículo 11, né, que nós vamos ler aqui agora, essa palavra de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Diz assim, meus queridos: e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impundícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse momento tão especial, que o Senhor venha falar no nosso coração, de uma maneira profunda, especial, porque o Senhor é um Deus zeloso, de grandes obras, Pai. E o Senhor nos ama de uma forma tão profunda, Senhor. E nós queremos nos ater nessa noite somente diante da Tua palavra, Pai. Esperando essa grande redenção final, que é Sua promessa para a Sua igreja. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por cada vida, por cada coração. Pelos ouvintes que, porventura, também irão participar, Senhor, desse ensinamento, dessa palavra. Obrigado, Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E agradecemos para a tua glória. Amém. Todos dizem amém? E bênção, né, irmãos? Eu fiquei não surpreso, porque nada mais é surpresa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muito pelo contrário. Eu fiquei na dispensação do Espírito Santo, lendo, relendo, preparando a mensagem, buscando, né, alternativas para que nós pudéssemos ser visitados pela presença do Senhor. Então a gente sente aqui uma grande responsabilidade de estar aqui na frente. Mas eu fiquei constrangido com um sentimento de mais preparação, mais assim, urgência com as coisas do Senhor. E essa semana foi falado isso. A gente está aqui durante a semana, né, estudos maravilhosos, a gente recebe informações. Há uma certa urgência para nós, amados, nos consertarmos ainda que com dificuldades, mas sempre na disposição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos, viemos, voltamos, fazemos, levamos, nós conseguimos fazer o nosso dia a dia movimentado. Mas a maior movimentação é a presença de Deus na nossa vida. Amém. E nós precisamos nos ater a isso, queridos. A maior
a maior revolução da nossa vida é a presença de Deus. A maior informação da nossa vida vem da presença de Deus. E aqui a volta do Senhor é iminente, e a graça de Jesus Cristo está por trás. Estamos no linear dos últimos dias. Estamos respirando os últimos dias aqui na face da terra, queridos. Muitos não acreditam. Muitos já partiram sem acreditar. Mas o remanescente que partiu sabendo, estão ali no repouso do Senhor, esperando a grande redenção final. Essa é a minha palavra. O que resta para nós nesses últimos dias é nós nos colocar nos braços do Senhor, nos envolver, agarrar o Senhor, como foi falado esses dias atrás. Agarrar-nos ao Senhor de uma forma tão profunda. E aqui, irmãos, essa palavra aqui, Romanos 13, ele fala: e digo a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de despertar do sono. Capítulo 13, versículo 11, a gente fala: já é hora de nós despertar. A salvação está mais perto agora do que naquele dia do começo nosso, da fé. Lembra quando nós chegamos, quem sabe na casa do Senhor, na igreja, na comunidade, e nós chegamos ali meio desconfiados, e o Senhor nos acolheu, Ele nos abraçou. E a primeira coisa que Deus fez, aleluia, Ele enxertou a sua palavra no meu e no seu coração. E essa palavra está guardada aqui no nosso coração. Essa palavra. Então aqui, irmãos, até as pessoas incrédulas, muitas vezes que estão desavisadas da palavra, eles também estão incomodados com umas coisas que estão acontecendo nesses últimos dias agora. A gente conversa com várias pessoas que ainda não tiveram o encontro do Senhor, principalmente essas pessoas. E elas falam: puxa, as coisas estão tão esquisitas. Elas falam, elas estão reconhecendo que o mundo jaz no maligno, mas elas não conseguem sair daquele movimento, porque não conhecem a palavra, ainda não receberam a informação do Senhor. E essa revelação aqui, irmãos, eles falam, eles não conhecem o quê? Eles falam assim: algum está com uma crise, vai ter uma crise grande vindo por aí. Olha, as coisas não estão fáceis, assim, eles falam assim, a palavra de Deus parece que está sendo esgotada, parece que não tem mais aquele ânimo das coisas. Eu falei: muito pelo contrário. Quanto mais se aproxima aquele dia, mais Deus Ele fala ao nosso coração. Ele está voltando para nós nos consertar, para nós nos colocarmos diante da sua presença. E aqui, irmãos, até essas pessoas aqui, eles falam que não está fácil de se viver a castiga, a inflação. Eles reclamam. E aqui ainda falou assim: parece que o amor de Deus está indo embora, o desamor está indo embora. Olha aqui, o esfriamento da igreja, lá em Mateus 24:12 fala: por se multiplicou a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo isso agora. Nós estamos vivendo essa palavra aqui. E eles não sabem o que fazer, porque não conhecem, a pessoa de Jesus Cristo. Mas nós conhecemos e fazemos menção do nome do Senhor, amém, Jesus? E através disso, irmão, Deus nos resgata, Ele nos abraça, Ele nos leva e nos coloca no caminho da cruz. E é no caminho da cruz que nós vamos consertando a nossa vida diante do Senhor. Nós vamos aprendendo o quanto Cristo sofreu para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite adorando Ele. É lá no caminho da cruz que nós vamos ter essa responsabilidade. As pessoas do mundo lá fora não sabem nada, só reclamam, mas não fazem nada, porque não sabem, não conhecem. Desconhecem o poder de Deus, desconhecem a palavra da salvação. E eles não sabem o que fazer, porque não têm essa esperança. E no verso 35 lá de Mateus 24 fala: passará os céus e a terra, porém a minha palavra, essa permanecerá para sempre. Amém? É uma palavra de evangelismo, uma palavra necessária para os últimos dias agora, onde muitas almas ainda estão perturbadas, pessoas que não conhecem, mas eles precisam conhecer, para que eles possam também partir para um lugar de repouso, Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, já é hora de despertar do sono. E no verso 12 ele fala: vai alta a noite e vai chegando o dia. Estamos vivendo isso, irmão. Esses dias, ainda essa semana, alguém
nós precisamos nos ater a isso, querido. Deus é tão maravilhoso que Ele não faz nada sem antes nos avisar. Nada Ele vai fazer sem antes nos avisar. Então, que eu e você, nós possamos aqui nessa noite, e é espiritual isso, amado. É super espiritual, é muito espiritual. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a temperança já está saindo da vitrine, vamos dizer assim. Sabe, o mundo já do maligno. E o mais agravante, essas coisas estão crescendo em todos os segmentos da vida, em tudo, irmão. Onde você olha, onde você vai, é na escola, é na faculdade, é no serviço, é no lazer, em tudo. Nós encontramos isso. Está difícil. Mas com Cristo no barco, tudo vai bem, quem sabe? Com Cristo no barco, nós estamos amparados. Pode vir um vento tropical, norte e sul, juntar com o frio e ver aquela tempestade. Foi pregada ainda quinta-feira. Nós sabemos que há um Deus que tudo pode em nossa mão. Ele nos resgata para o lugar de refúgio, né, Jesus? E aqui, irmãos, espiamento, sem temor e tremor, é o que está acontecendo. Isso. Nós vemos, estamos assistindo. E no lado espiritual, espiamento. Olha, no lado político, desonestidade. Amados, não queremos falar nisso. Só uma pitadinha. Os governos corruptos, olha aqui nos últimos dias. No lado social, falta de amor, de pudor. E aqui também no lado religioso, Cristo batendo na porta porque colocaram ele por fora. E ele dizendo, eis que estou à porta e bato. Eu aprendo duas coisas aqui, amados. Que Deus ele quer entrar na vida das pessoas e Ele está dizendo que Ele está voltando para buscar as pessoas. A sua igreja. Sabe, então, e em terceiro lugar aqui, ó, a igreja dormindo. São três coisas que nós estamos observando. Cristo batendo, Cristo voltando e a igreja dormindo. Sabe, querido? Então eu fico pensando aqui como nós estamos desalinhados. Como a igreja está, sabe, descarrilhada, vamos dizer assim. Sabe o trilho do trem, né? Eu gosto de falar, fazer uma comparação. Nós temos a parte espiritual e a parte carnal. Mas nós precisamos ter a parte espiritual acima da parte carnal, para que nós possamos sobreviver diante da sociedade ímpia que está no mundo aí fora. E aqui, irmãos, nós os filhos sabemos que, e os crentes sabem, por isso nós precisamos estar preparados para a sua volta. Irmãos, precisamos estar preparados para a volta do Senhor. E muitas vezes nós deixamos passar batido. Vai vir, tá bom, já sou salvo mesmo. Tem pessoas que falam isso. Já conquistei tudo, tá bom. Não tá bom, irmão. Há um preparo para a volta do Senhor. Há um preparo para nós partirmos com o Senhor. Há uma bagagem que nós precisamos levar. E essa bagagem é espiritual. Não é a casa, o terreno, o carro, aquela coisa. Não, irmãos. É a parte espiritual. É a presença de Deus, é a palavra de Deus. É o respeito que nós estamos tendo para as coisas de Deus. É isso que nós vamos levar. Essa bagagem espiritual. E saber de onde nós viemos, onde nós estamos, para onde nós vamos. Isso é essencial para nós. Para nós termos uma vida quieta, sossegada, nós precisamos saber de onde nós viemos, onde nós estávamos. Quem éramos nós diante do Senhor? E agora, irmãos, quando Cristo nos achou de uma maneira tão tremenda, tão profunda, estávamos no lavaçal do pecado, sem lei, sem documento, sem saber de nada, mas Ele nos colocou no lugar de refúgio. Através da sua morte na cruz, Ele nos trouxe essa tão grande salvação. E para onde nós vamos? Agora, irmãos, nós já temos a palavra de Deus, sabe, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Estamos participando da graça do Senhor Jesus Cristo. Para onde nós vamos? Nós precisamos saber. Há um lugar de refúgio, onde nós temos uma âncora forte, esperando por nós, preparados já para tudo aquilo que nós estamos passando aqui. Não é nada comparado àquilo que está reservado para nós. A graça de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, vai nos receber na glória. Sabe, então, o Salmo 119, versículo 105, ele fala assim, lâmpada para os teus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É isso que Deus é para nós, irmãos. É luz para o nosso caminho. É lâmpada para Ele, ilumina o nosso andar, o nosso caminhar. Ele nos carrega nos seus braços de amor.
E muitas vezes nós, deixamos a desejar. E aqui no Deuteronômio capítulo 6, versículo 20, vamos comparar uma palavra com a outra aqui, ó. Quando teu filho do futuro te perguntar, dizendo o que significam esses estatutos, esses mandamentos, né, e juízos que o Senhor nosso Deus ordenou para vós. Aqui que nos ordenou, né, vamos dizer assim. Então no 21 ele fala assim: então dirás a teus filhos, éramos servos de Faraó no Egito. Porém o Senhor nos tirou com poderosa mão, com os seus braços fortes. Ele nos resgatou. E aqui, irmãos, ó, e dali ele nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. E Deus jurou por ele mesmo, amados. Quando ele fala com Abraão, ele não tinha para quem jurar, ele jurou por ele mesmo, que ele seria abençoado, pai de uma grande nação. Sabe, irmãos, essas bênçãos têm sido derramadas para nós através do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E aqui, irmãos, e hoje nós podemos falar para os nossos filhos. Estávamos conversando aqui antes, e nós estávamos trocando essa ideia. Sabe, irmãos, nós podemos falar para os nossos filhos. Nós éramos escravos de Faraó. E o Senhor nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está lá em Colossenses 1, versículo 13. Ele nos resgatou de uma forma tão profunda que nós nem imaginamos, nós nem merecemos aquilo que Deus fez para nós e aquilo que Ele ainda há de fazer por nós. Por isso nós precisamos nos consertar, queridos. Esses últimos dias agora é o que está restando para nós aqui na face da terra. Deus é tão sábio que Ele não falou o dia nem a hora que Ele vai voltar. Mas Jesus não falou: voltarei para vós, e vos buscarei, e vos levarei para mim mesmo. Aonde vocês estiverem, onde eu estiver, vocês vão estar junto comigo. João capítulo 14. Então aqui, irmãos, nós aprendemos aqui coisa maravilhosa. Nós podemos fazer isso. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele não tem mutação. Ele é o mesmo Deus. O Deus do Velho Testamento, o Deus do Jardim do Éden, é o mesmo Deus de hoje. Quando nós esperamos a redenção final, mesmo. Não mudou nada. Ele continua exortando. Ele continua falando. Ele continua nos amando. Ele continua se doando para nós através do seu Filho Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nós sabemos aqui, porque tem promessas para os filhos. Deus tem promessas para nós, promessas maravilhosas, queridos, aqui, porque precisamos apenas de 3 palavras. Eu gosto de falar isso. 3 palavras, uma só: obediência. Obediência, obediência. Se nós tivermos com essa palavra no nosso coração, Deus vai ter uma grande misericórdia de nós, muito grande. Vai nos levar para a sua glória, para a sua graça, o seu amor, pelo seu poder, pela manifestação do Espírito Santo. E nós vamos ver aqui, irmãos, no Salmo 73, que coisa maravilhosa. 73, versículo 24, Asaf, ele fala: tu me guias com o teu conselho. Os conselhos de Deus, irmão, é a palavra de Deus na nossa vida. Olha aqui, e depois me recebe na glória. Olha, quando nós somos ensinados por Deus, recreados pelo Espírito Santo, acontece isso, Ele nos guia com o teu conselho. Conselho de Deus, irmão. E depois nos recebe na graça. Posso ouvir glória? Olha, irmãos, que coisa. É pouco isso? Sermos orientados por Deus, agraciados por Deus, nos tornamos agora filhos de Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Fomos enxertados na família de Deus. Agora somos filhos de Deus realmente, irmãos. Olha aqui, e ainda, essa promessa para os filhos são para os eleitos, escolhidos e fiéis. Queridos, é raro aqueles que estão, e para aqueles que estão no caminho da cruz. João capítulo 14, Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, não se turbe, calma, vai dar tudo certo. Deus está querendo falar isso para nós. Calma aí, vai dar tudo certo para nós. O que Ele tinha que fazer, Deus Ele já fez. Já mandou até o seu Filho Jesus Cristo padecer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância.
o que nós vemos aqui? Ó? Nós temos a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. É o quê? A nossa regra de fé. É o quê? Além de ser a nossa bússola, é o nosso lenitivo, vamos dizer assim. Remédio para nós. Remédio para nós. Palavra de Deus. É bálsamo para a nossa vida. Sabe? Então o que nós vamos aprender aqui? Ó? Temos o quê? Cristo no coração. Somos casa de Deus, somos o quê? Templo do Espírito Santo, morada do Deus vivo, irmãos. Estou falando aqui nessa noite. Nós temos tudo, querido. Já está tudo completado aqui na face da terra. Apenas a obediência para nós subirmos com o Senhor. E muitas vezes nós negligenciamos essa tão grande salvação. Às vezes temos tempo para tanta coisa, mas ligamos aquela essência, daquele momento, daquela, sabe, perseverança. Nós deixamos passar a oportunidade de agarrar mais e mais a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu aprendo uma coisa aqui maravilhosa. Nós temos o que? A presença de Deus. Além de tudo isso, nós temos a presença de Deus. É o que passa para nós no mundo. Fala a verdade. Mas Deus é tão bom que Ele ilumina o pensamento do nosso coração para que nós possamos nos apropriar com mais, sabe, com mais excelência as coisas que Deus tem reservado para nós. Com o nosso coração iluminado, a mente nossa é a mente de Cristo agora. Nós conseguimos discernir aquilo que é material, espiritual, aquilo que é de Deus, aquilo que não é. Sabe, sem esforço nenhum, apenas com a nossa fé. Colocar em prática. O salmista, no Salmo 32, versículo 8, ele fala assim, ó, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. E aí ele fala assim, guiar-te-ei com meus olhos. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos instrui, nos recebe na glória, nos guia para os seus olhos, enquanto nós aqui na terra. E ele ainda falou assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que coisa maravilhosa. Ô amados, essas perturbações que nós passamos aí, cada dia uma novidade que nós passamos, porque muitas vezes é negligência nossa, é clara nossa. E as pessoas colocam Deus na parede, como se Deus fosse culpado da ignorância, do desprezo, de tanta coisa. E aqui, irmãos, ó, Jesus falou para os discípulos aqui, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, que palavra maravilhosa é essa? Às vezes eu falo, mas isso aí eu já conheço, desde quando no começo da minha vida. Sim, mas tem uma profundidade em tudo. Tudo que vem de Deus, irmão, tem uma profundidade. O que vem da carne é terreno, é diabólico, é passageiro. Mas o que vem de Deus é perfeito, é eterno, é celestial. Sabe? Então, ele fala aqui, ó, eu sou o caminho para a eternidade. Eu sou o quê? A verdade para a eternidade. Eu sou o quê? A vida para toda a eternidade. Então, irmãos, tem uma profundidade no Senhor. Não é apenas eu sou o caminho, a verdade. Lindo, mas peraí, vamos aprofundar isso, irmãos. E muitas vezes nós não pensamos aquilo que Deus fez por nós, sem merecimento algum, aquilo que Deus está planejando, e já foi planejado, está tudo já planejado. A vida eterna para sempre. E aqui, irmãos, ó, não adianta aqui, ó, nada que podemos fazer. É Deus que está fazendo tudo. João 15, 5 fala assim, ó, sem mim, Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Mas com Cristo, irmão, nós podemos tudo. Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece, Jesus. E eu e você, nós somos premiados, irmãos. Nós somos premiados, sem merecimento algum. É como se alguém ganhasse um prêmio, de muito dinheiro, materialmente falando, de muito valor, para ser uma promessa, para ser uma bênção que recebeu. Mas a maior promessa, a maior bênção, irmãos, é a presença de Deus na nossa vida. Sem Ele não podemos fazer nada. Nada aqui, ó. Nem governos, ó, nem reis, ditadores, nem o quê? Parlamento algum. Pode reunir parlamento, pode fazer isso, aquilo. Nem comitês organizadores. Nada, irmão. Nem a ONU, Organizações das Nações Unidas. Não pode fazer nada. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? É contra as hostes espirituais que estão nos lugares santos. É por isso que nós estamos nos a ter, irmão,
na presença, centralizar Cristo. O resto, irmão, saindo da cruz de Cristo, irmãos, acabou, é resto, irmão, né? Sabe, é dos lados. Para nós não tem valor nenhum. O nosso valor está centralizado na presença de Deus. Josué, não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, olhe para o alto, que lá vem a nossa redenção. Sabe, é o que nós precisamos, irmão, olhar para o alto, olhar para Cristo. Ser guardado por Cristo, ser abençoado por Cristo, ser amado por Cristo e ser desejado por Deus. Então, queridos, olha aqui, ó, nós vamos vendo aqui que essas coisas que nós falamos é passageiro, é terreno, é por pouco tempo, mas o que há de vir virá e não tardará. Mas a palavra de Deus, essa vai permanecer, ainda que alguém queira ou não, ela vai permanecer porque é promessa de Deus. Sabe, a gente começa a ver as coisas que estão ao nosso lado e nós vemos tanta coisa errada, mas nós estamos lá no meio. E como cristão, nós precisamos discernir as coisas espirituais das espirituais, para que nós possamos sair mesmo. Deus está olhando tudo, irmão, está vendo? Fala, não existe pecadinho, pecadão. É pecado, irmão. E é o pecado que está corroendo a humanidade. Principalmente aqueles que não têm nada a ver com o Senhor. Não querem a presença de Deus. Querem as bênçãos de Deus, sim, mas não querem a presença de Deus, não querem pagar o preço de respeitar as coisas de Deus, de adorar o Senhor, de buscar diante de Deus a nossa performance espiritual. Essa que é a palavra. Então aqui, irmãos, não existe também tratado de paz. Quando você vê aí, às vezes as notícias, paz de Israel, no mundo árabe, né? Não existe, irmão. Quando falam de paz, aí que vem a destruição. Sabe, nós somos esse negócio aí, ó. Muitas vezes erramos, porque muitas vezes nós queremos colocar no nosso pensamento. O próprio profeta Isaías falou: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus falando do profeta. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Meus pensamentos são de paz. O de vocês é de guerra. Falei. Então nós precisamos nos ater a isso. Né? Há um só Deus aqui, forte, conselheiro, príncipe da paz. Olha aqui, Pai da eternidade, o sol da justiça. Nós temos tudo isso, amados. Olha aqui. E lá na cruz ele venceu o mundo, o diabo, a carne, ele venceu tudo. Por amor, primeiramente ao Pai. E por nós, a igreja. Por isso, querido, nós estamos aqui. Quando eu saio de casa para vir aqui no culto, né? Na igreja, na comunidade, o Senhor, abençoa a minha ida, a minha volta, porque né, eu estou sabendo, pode ser o último culto dessa noite, a última adoração. Pode ser a última adoração essa noite aqui, nós aqui nesse lugar aqui, ó, gostoso, olha. Esse lugar espaçoso, vamos dizer assim. Deus nos colocou num lugar espaçoso. Ele nos tirou do caminho estreito e nos colocou num lugar espaçoso. Olha que coisa interessante. Nesse lugar espaçoso tem primeiramente a presença de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. E aqui, queridos, ó, estamos esperando com ansiedade a volta do Senhor. Romanos 8:22 fala assim: pois toda a criação geme em um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Irmãos, olha como nós estamos abençoados. E muitas vezes nós queremos mais sem saber, sem participar daquelas que já recebemos, sem agradecer a Deus. Sinceramente, irmãos, as pessoas dobram o joelho e falam assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha vida, que o Senhor transformou a minha vida. Obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor colocou no meu coração. Mas eu quero, Senhor, eu quero. Eu quero mais. Sabe, querido, chegou o momento agora de nós nos atermos a agradecer a Deus. Ter uma vida sossegada diante de Deus, agradecer as bênçãos recebidas. E dentro desse, igualmente nós gememos aqui dentro do nosso íntimo, mente, alma, espírito e até o corpo. Nós gememos, irmãos, esperando a redenção final do nosso corpo. Sabe, a gente lendo aqui a Bíblia Sagrada, as coisas de Deus, nós vamos vendo
enquanto nós aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, nós podemos não somente adorar o Senhor, isso é prático para nós, mas nos comportar como servos da justiça de Deus. Jesus Cristo morreu lá na cruz, pela nossa justificação, e nós precisamos nos ater a isso, sabendo que a nossa fé, a nossa justificação, a nossa salvação custou um preço muito alto. O sangue do Filho do nosso Deus. E aqui, irmãos, Romanos 13, já lemos, sobre despertar do sono. É o que resta para nós, irmãos, é o que nós temos para hoje. Se comportar como servos, sabendo que Ele vem vindo para nos buscar. Tem um momento de lazer, amém? Faz parte. Tem um momento de trabalho, muito bem, faz parte. Mas temos uma performance com o Senhor. Ter uma oração tete a tete com o Senhor. E agradecimento pelo tudo que Ele fez. E vamos aqui, enquanto Ele não vem, nós vamos vivendo a vida de Cristo em nós. Outra coisa importante. Enquanto nós esperamos a redenção final, nós vamos vivendo nossa vida, a vida de Cristo em nós, no nosso dia a dia, através do que? Do testemunho. Amém? Precisamos ter um testemunho dentro do Senhor. Sair da inércia, da estagnação, sair da água parada, irmãos. Muitas vezes nós estamos parados em águas paradas, que não leva nós a nada, muito pelo contrário. Sabe? Então, diante de uma incredulidade, uma maldade, de uma desesperança, está a condição da igreja hoje, queridos. A igreja está vivendo isso hoje. Uma incredulidade total. Olha aqui, uma maldade no coração das pessoas, que muitas vezes se dizem cristãos, crucificando Cristo novamente, sabe? E diante de uma grande desesperança, olha, o mundo está sem esperança, mas a nossa esperança está no Senhor. Nós temos essa grande esperança, é promessa de Deus para os filhos. E aqui, irmãos, Deus ficou tão indignado com o seu povo, que não houve mais profetas, nem profecia durante 400 anos. Estamos estudando aqui de terça-feira. E até convidar os irmãos, aproveitar essa deixa aqui, convidar para terças-feiras. Deus tem falado muito conosco. Deus tem nos envolvido com a sua palavra, com o mistério dele. E aqui, irmãos, não houve mais profecia durante 400 anos. O último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. E não foi boas palavras, não. Se nós estudamos aqui, foi chicotada, foi exortações em cima de exortações. E esse mesmo sofrimento aqui de Esdras e Neemias estava agora no ministério profético de Malaquias. É o que nós estamos aprendendo aqui. Puxa vida, que delícia nós entendermos aquilo que está nos envolvendo, aquilo que envolveu os nossos antepassados e aquilo que está nos envolvendo nesses dias agora. E aqui, irmãos, e continua até nossos dias. Desobediência, negligência, ingratidão. Esse povo aqui de Malaquias, que ele profetizou, eram parciais nos seus pensamentos. Só faziam aquilo que eles pensavam, eles eram o dono daquelas coisas todas. Não. E Deus estava esquecido. Olha aqui, nós estamos assistindo isso nos nossos dias, amados. A igreja está à deriva. E as pessoas que muitas vezes estão envolvidas dentro das igrejas, eu estou falando de igreja no sentido de comunidade, igrejas do Senhor, serão envolvidas, serão massacradas por outros que entram de fora para dentro, tentando dizimar as ovelhas do Senhor. E aqui, irmãos, nós estamos estudando aí alguns oráculos aqui que foram revelados pelo profeta Malaquias, né? E aqui, eles deveriam amar a Deus, era mandamento do Senhor, era um dos mandamentos do Senhor, eles deveriam amar a Deus, mas Israel deixou de retribuir o amor de Deus. Quantos estão discutindo agora, irmãos, na igreja, denegrindo a imagem de Cristo? Você entra no sistema social ainda, irmãos, quanta coisa errônea, quanta coisa errada,
sabe? Os próprios obreiros dos sacerdotes, né? Eles eram tão errados que até o povo ia saindo olhando para o que eles faziam. Que é errado isso aí, nós devemos olhar para Cristo, Senhor. Não olhar para quem está falando ou fazendo, não. Mas olhar para Cristo. E aqui, irmãos, ó, eles deveriam amar a Deus, eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam honrar a Deus, vamos dizer assim. Mas eles não honravam, eles faziam ofertas. As ofertas deles eram aqueles animais que não tinham mais valor nenhum, doentes, coxos, para cegos. Era o que eles levavam para o Senhor naquela época. E Deus ficou irado, irmãos, olha aqui, ó. Eles corrompiam a mesa do Senhor, até os sacerdotes faziam coisas erradas. E Malaquias 2:8-9, né? Que fala. E como está a cristandade hoje, irmãos? Fala a verdade. A gente está lotado aqui, mas a gente vê falar. A gente ouve. Há uma negligência total, os últimos dias, aqui na face da terra. Se nós olharmos para certa igreja da Ásia, fala a verdade, nós vamos ver que Cristo está para fora, batendo na porta, querendo entrar, dizendo, olha, eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo, olha, eu quero entrar na vossa vida, eu estou voltando para nos buscar. E a igreja dormindo, irmãos, negligenciando a palavra de Deus. Eles deveriam ser gratos a Deus. Olha que tudo isso no livro de Malaquias. E eu estudando a palavra, Deus me levou de novo lá, e o irmão estudando aqui. Terça-feira maravilhosa. Nós estamos aprofundando no conhecimento. Olha aqui, ó. E eles aqui, irmãos, eles adoravam ídolos, brigavam entre eles, choravam por seus pecados, mas era tudo falso. Não tinha choro diante de Deus. O choro é do Espírito, irmão. O choro verdadeiro é do Espírito. Nós choramos, é uma lágrima verdadeira, mas eles não. Eles negligenciavam tudo e ainda choravam. Mentira. Quantas pessoas estão chorando por aí sem nexo, sem nada? Fala a verdade. E aqui, irmãos, ó, porque Deus não aceitava as suas ofertas. Por que ele chorava? Porque Deus não aceitava a oferta. Mentira. Sabe, então, é tudo isso, irmãos, ó. E é por esse motivo aqui, ó, que Deus amaldiçoou aquele povo. Sabe, eu fico pensando aqui que até as bênçãos do Senhor parou de ser colocado. Deus falou, não, colocou um freio. Ele falou, não, esse povo não merece nada. E aqui, irmãos, ó, havia divórcio no meio do povo. O irmão falou aqui, tudo de errado estava ali, irmãos. Havia muita coisa ruim. Olha aqui, ó. Eles se uniam aos estrangeiros, né? Abominação diante do Senhor. Ó, prevaricação diante do Senhor, negligência com as coisas de Deus. E essa palavra aqui, ó, corroeu meu coração. Nós podemos fazer aqui uma analogia aqui, ó, do Velho Testamento com o Novo Testamento. É a mesma palavra, a mesma exortação, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, só que em épocas diferentes. Mas nós estamos vivendo o linear dos últimos dias, amados. Nós precisamos, sabe, declarar a virtude da nossa fé que Deus colocou. É dom de Deus na nossa vida. Precisamos nos ocupar com as coisas de Deus, ainda que seja difícil, mas não é impossível. Se dedicar um pouquinho para Deus. E aqui, irmãos, a palavra de Deus diz que o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós temos aqui o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus, irmãos, Ele não vai deixar nós passar além daquilo que nós possamos suportar. Vai chegar um momento que nós estamos ali no caminho da cruz, mas vai chegar um momento que Ele vai nos tirar, né? Ele vai nos tirar, vai nos levar embora, para que nós não passamos vexame diante de tudo aquilo que Ele passou por nós. Ele já passou, irmãos. Nós apenas precisamos obedecer o chamado ide, as coisas de Deus, a Santa Ceia, a mesa, irmão, tudo era negligenciado. Está ali, ó, tintim por tintim. A mesa era corrompida. Sabe, chegou um momento agora, em 2025, 2 dias se foram, mais um pouco de 25 anos, nós precisamos nos ater a isso. 1000 anos para nós é um dia para Deus. Diga a glória a Deus.
E aqui, irmãos, o que eles mais tinham era tribulações. E dizia que o mal era bom e o bom era mal. A verdade não era legal, mas a mentira era. Invertiu tudo. O que nós estamos vendo nesses últimos dias agora. Sabe-se quem puder, né? Fala a verdade. Ninguém se entende mais, ninguém busca Deus, ninguém busca a palavra de Deus. E nós estamos vendo isso hoje de uma forma profunda. Nós precisamos nos ater a isso. Terminando aqui essa pequena mensagem. Eles abandonaram os mandamentos de Deus e abandonaram, sabe o quê? O mandamento de temer a Deus. Havia um mandamento de temor a Deus, irmãos. E eles negligenciaram. Para eles estava tudo bem. É igual a igreja de Sardes, né? A igreja de Sardes estavam vivos, estavam mortos e espiritualmente, e pensando que estavam vivos espiritualmente falando. Não, pelo contrário. Igreja de Sardes. E Deus havia feito um pacto aqui, uma aliança, mas eles quebraram as alianças anteriores. Olha aqui, assim como Deus fez conosco a nova aliança pelo sangue de Jesus. Deus fez conosco a nova aliança, irmãos. É isso que nós temos que preservar. É isso aqui, né? E Deus mandou o quê? O profeta João Batista para limpar, aplainar o caminho para Cristo. Depois de 400 anos, silêncio, não palavra, sem palavra. Silêncio total. Deus não se apresentava em profecia, e não tinha profeta. E o último foi Malaquias. E o primeiro profeta do Novo Testamento foi João Batista. Ele profetizou as coisas passadas. Ele lembrou as coisas passadas. Mas ele falou que Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Fez uma realidade. E esse Cordeiro, irmãos, ele se entregou por nós, pela igreja. E nós estamos fazendo o quê? Para reconhecer isso tudo. E aqui, irmãos, para terminar, Deus tinha muito para falar e revelar. 400 anos calado, olha o que Deus tinha para falar. Mas ele estava ali, esperando algo da parte das pessoas, que nunca aconteceu e nem iria acontecer, porque tudo que nós fazemos é na menção da palavra de Deus, é pela ordem de Deus vivo. Olha aqui, mas nós temos o quê? Uma grande esperança aqui, o mundo esteve sempre em crise, desde o paraíso, já tinha crise lá, fala a verdade. Já tinha crise no paraíso. Chegou nos patriarcas, profetas, nas leis, até chegar em Cristo e agora em nós aqui, Sempre o mundo teve em crise. Mas nós estamos em crise, não é, Jesus? E nós fazemos menção do nome de Cristo. E nós temos essa grande esperança aqui dentro da dispensação de Cristo. Essa dispensação de Cristo agora, nós temos essa esperança, irmão, de salvação eterna, de vida eterna, de garantia. Nós temos lá na glória o nosso escudo fiel e verdadeiro, o nosso Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Olha aqui, Enquanto o mundo jaz no maligno, estou esperando a condenação, nós estamos esperando a redenção final. Enquanto o mundo espera a condenação, estamos esperando a redenção final. Vale a pena? Vale a pena, irmãos, nós adorarmos a Deus, obedecer a Deus, e saber que tudo que foi feito, foi feito. As palavras que foram ditas pelo Senhor. E nós estamos esperando aqui agora. Nós aguardamos o lugar de refúgio, onde temos a âncora segura. E através dessa âncora nós recebemos o que? A boia. Ele jogou a boia para nós, aquela boia de se agarra a boia, é Cristo Jesus. Nós agarramos Cristo. E Ele nos leva para um lugar seguro. Queridos, como vale a pena? E nós agarramos aqui o autor dessa tão grande salvação. A primeira vida dele foi um sacrifício total, foi uma humilhação, morreu pelos nossos pecados, uma situação crítica, mas na sua volta será de glória. Os céus se abrirão e ele virá como Rei dos Reis.
Deus na nossa vida. Nós precisamos disso, queridos. Não está tudo bem, não, viu? Não está tudo bem, não, irmão. Estamos vivendo uma época de dura serviço. Como no ano passado. Olha a situação daquele povo. Olha a arca de Noé, somente 8 pessoas alcançaram a salvação. Olha a situação daquele povo. Olha a situação da igreja hoje, do mundo hoje como está, a deriva. Mas existe algumas pessoas que são fortalecidas pela palavra do Senhor. São pessoas que agarrou essa causa e lutam por essa causa. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos tenha com grande amor e estima. Que nós possamos a cada dia reverenciar esse Jesus tão maravilhoso. Não esqueçamos de orar pelas pessoas desfavorecidas, por aqueles que estão em uma situação crítica. Mas que nós possamos sempre lembrar dessas pessoas. Vamos agradecer.